Boa noite, satisfação em tê-lo aqui. Boa noite, Paulo Coelho, grande jornalista, professor Lorenberg, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, dialogando com a comunidade, dialogando com a nossa população, com os telespectadores. Não é parente. Temos muitos Mendes, né? Ao menos que o senhor saiba, né? Temos muitos Mendes. Ele é do Goiás, o senhor é do Paraná. Sou do Paraná, o Mendes meu. O Mendes meu vem do meu avô espanhol, avô materno, né? Espanhol, e o barranco vem do meu avô paterno, que é espanhol também, né? Eles vieram ambos. Eu sou uma mistura porque a minha avó materna é italiana, Segala, né? E vieram para o Brasil em 1911, no período ali da crise econômica da Primeira Guerra. Mas aqui no Mato Grosso nós temos muitos Mendes, né? O ministro é Mendes, Diamantino, o Lúdio Cabral é Mendes. Mendes também. Eu até achei que tivesse alguma coisa aí, esses petistas, tudo Mendes, e são oposição ao governador. Aliás, eu vou começar a entrevista propriamente, né? Deixando o parentesco de lado. Eu comentei aqui sobre o voucher, não é? Aquele auxílio emergencial aos professores, aos educadores. E aí, rapaz, eu sei que houve toda uma seara ali na Assembleia. O governador veta, a Assembleia derrubou o veto, Botelho promulga. E a pergunta é, foi pago isso, esse auxílio emergencial aí aos professores? Não são todos os professores, né? Mas é um voucher importantíssimo aí para os professores interinos, que eles ficavam tanto esperando, estão esperando, eu não sei se foi pago. É importante essa oportunidade, Paulo, de nós falarmos sobre isso. Nós temos que compreender como se deu isso, né? Lá no final do ano 2019, a SEDUC fez a contagem de pontos dos professores a serem contratados em 2019. E no mês de março, abriu-se a atribuição, chegou a abrir a atribuição de classes e aulas. A SEDUC dividiu em 2 calendários, porque tinha aqueles professores que não haviam participado da greve, e esses outros professores, eles ficaram para um segundo calendário em função de terem participado da greve. E faltando 3 dias para início das aulas, veio a necessidade de suspender por conta da pandemia e suspenderam também os contratos. Nós convocamos lá, inclusive foi uma iniciativa do deputado presidente Botelho, convocamos a secretária de Educação para tratarmos sobre a questão do retorno às aulas, e depois o presidente falou comigo para que eu, enquanto presidente da Comissão de Educação, apresentasse uma proposta para resolver isso. Nós trabalhamos essa proposta no final de semana, tive o apoio do professor Carlos Abicalil, que é grande especialista na educação também, né? E nós preparamos e apresentamos um projeto de decreto legislativo, porque a suspensão dos contratos, ela não se deu por ato do governo, se deu por omissão. Não existe um ato que suspendeu os contratos, houve uma iniciativa verbal apenas. Então, por isso, nós iniciamos com o projeto de decreto legislativo. Na Assembleia, acabou-se, principalmente pelo jurídico, chegando à conclusão de que deveria ser um projeto de lei. O projeto de decreto legislativo não careceria de sanção ou veto do governo, é apenas a Assembleia que leva a publicação. E aí, com o projeto de lei, o governo trabalhou contra. O deputado Wilson Santos apresentou um projeto de lei paralelo ao 365, que era a nossa proposta, que era um projeto de lei já para criar o auxílio emergencial. E, por final, a Comissão de Trabalho fez um substitutivo integral ao projeto de lei 365, que era esse para a atribuição de aulas, que obrigava o Estado a atribuir as aulas, para criar o auxílio emergencial. Foi votado em primeira, em segunda, teve várias rodadas de negociação com o governo, e depois de votado em segunda, ele se aguardou, passou os 30 dias, que era de direito do governo, e no último minuto ele vetou, veio para a Assembleia, nós deputados derrubamos o veto,
coube a ele a sanção, não sancionou, o presidente da casa promulgou a lei 11.157. Pois é, e a partir daí caberia ao governo fazer o pagamento. Mas aí ele preferiu recorrer. Preferiu não cumprir, e nós tivemos várias conversas, inclusive com a participação do presidente, para que ele pudesse cumprir a legislação. Era algo bom, né? Esses professores estão passando por uma necessidade até hoje. Imagina, o último salário que eles receberam foi em dezembro. São professores, eles não têm outra profissão. Estão com problemas de saúde, com depressão, é muito difícil. E isso impacta não só agora, só para finalizar, mas impacta no futuro da educação. Porque no momento em que esses profissionais tiverem que retornar às salas de aulas, eles já vão voltar sem estímulo e com problemas de saúde. Isso vai impactar negativamente na educação e no futuro dessas crianças. Nuremberg, por favor. Deputado, antes de mais nada, na nossa alegria, prazer e honra de tê-lo aqui. O nosso telespectador certamente está ganhando muito com a presença do senhor. Ainda sobre essa resposta, 16 votos ou 16 deputados estaduais derrubaram o veto do governo. Entre eles, deputados que sempre esteve a favor de projetos do governo, portanto, pertencentes à base do governo. Depois da derrubada do veto, não teve um grupo de parlamentares para conversar com o governador, para convencê-lo a pagar esse voucher? Bem lembrado. Só vamos citar aqui que o voucher é de R$ 1.100. R$ 1.100. Exatamente, quem votou no primeiro e no segundo turno foram todos, foi por unanimidade. Nunca eu vi um projeto ser tão bem aceito. Na derrubada do veto, nós temos 7, no máximo 8 deputados, que não digo que são de oposição, mas que são pró-servidores, né? Nós tivemos 16 votos, ou seja, a base votou também em peso para derrubar o veto. Depois disso, foram inúmeras as tentativas, não só da Comissão de Educação, mas o próprio presidente Botelho, a deputada Janaína, de convencer o governador a fazer o pagamento. Ele compreende que é um gasto desnecessário para o Estado, nós compreendemos que é um investimento, o auxílio emergencial é algo que não teve nenhuma rejeição por parte da sociedade. Na minha opinião, o governador teria ganhado muito, ele teria tido a sua popularidade elevada se tivesse feito isso, não só entre esses profissionais, mas a população toda. Todos têm relação com a educação, os pais, os alunos, a comunidade toda. Então houve sim essa tentativa, mas quem conhece melhor o governador diz que ele é muito tinhoso, né? Então quando ele empaca, ele fala que não vai fazer e não faz, não importa a consequência disso, né? Eu lamento muito, porque a educação está pagando um preço muito alto e ainda continuará a pagar em reflexo dessa decisão dele. O deputado Barranco, o senhor também preside aquela comissão especial que foi criada ali na Assembleia que diz respeito aos estudos quanto à volta às aulas, né, nesse tempo de pandemia. Eu sei que já está em vias aí de apresentar a conclusão desses estudos aí. Seria ousadia minha pedir para o senhor adiantar aqui o que dirá esse relatório. Mas qual o encaminhamento que está sendo, que o senhor está vendo ali, que deve proceder no final aí desse relatório aí? Porque parece que é agora que vão entregar esse relatório dessa comissão. E a sua opinião também, já estamos aí, daqui a pouco a gente vai apresentar aqui os números da Covid-19 no Estado, oficialmente oferecidos e repassados pela Secretaria de Saúde, mas eu gostaria de saber a sua opinião também aí, primeiro sobre o relatório, os trabalhos dessa comissão e a sua opinião sobre se podemos aí ensaiar uma volta às aulas, como já tem alguns estados aí fazendo. Essa comissão, a comissão especial, que discute o retorno às aulas no sistema estadual de educação, não é na rede pública estadual, é no sistema, compõe o sistema, para além das escolas estaduais, as escolas municipais, aqui não tem o sistema próprio, no Mato Grosso praticamente todas, as escolas privadas, as universidades públicas e também os colégios técnicos, né, as escolas técnicas estaduais.
Portanto, é muito ampla, é uma comissão que é amplamente democrática. Nós temos 17 instituições que compõem essa comissão, fora as 2 comissões da Assembleia, Saúde e Educação. Nós temos aí a participação do Ministério Público Estadual, com 2 promotores, o Dr. Miguel Cessarenko e o Dr. Gustavo Dantas, o Tribunal de Contas do Estado, a AMM, o presidente Neurilan fez questão de participar. Nós já tivemos 10 reuniões, vamos encerrar no próximo dia 13, a última reunião para a apresentação do relatório dia 3, final. agora? Dia 3, quinta-feira que vem. A Undime, o Sintep, enfim, são 17 instituições ao todo. Nós temos feito discussões belíssimas, discussões de alto grau. Nós fizemos um plano de trabalho que foi apresentado já na primeira reunião nossa e foi aprovado, onde consistia os trabalhos de palestras com profissionais, com professores, como nós tivemos o professor Henrique Paim, que já foi presidente do FNDE, foi ministro da Educação, é da Fundação Getúlio Vargas, né? Tivemos também o professor Luiz Dourado, que é um dos maiores pareceristas do Conselho Nacional de Educação, professor da Universidade Federal de Goiás, a vice-reitora aqui da Unemat. A Unemat também compõe o reitor, professor Rodrigo, está em todas as reuniões. Enfim, depois disso, nós passamos a discutir com apresentações de núcleos temáticos. Nós dividimos em 4 núcleos. O primeiro núcleo foi o que tratou das relações interfederativas e intermunicipais. Depois tivemos um núcleo só para tratar das questões econômicas. Um outro núcleo que tratou dos protocolos de segurança sanitária. E, por último, um grupo, um núcleo temático que tratou dos novos recursos para serem aportados para a educação, porque a educação no pós-pandemia não é mais a mesma educação de antes. Mudou. Nós vamos ter que ter mais recursos. Agora, no bojo disso, nós tivemos a participação do deputado federal Edilvan, que é do PDT do Ceará, que é um dos grandes responsáveis pela revolução que a educação no Ceará sofreu, e é deputado federal e está na Comissão de Educação. Ele também foi secretário de Fazenda no Ceará, além de secretário de Educação, e foi presidente do FNDE na época em que o irmão do Ciro Gomes, o Cid Gomes, esteve à frente do MEC. O Edilvan contribuiu bastante também com essa questão dos incrementos financeiros, e nós estamos agora já com um relatório bastante maduro. Vamos apresentar na quinta-feira, e só para finalizar, Paulo, essa é uma discussão que não é só do Mato Grosso, é do mundo todo. Quando voltar? E, inclusive, a pergunta que mais nos intriga não é nem quando voltar, é como voltar. Isso é o mundo todo que está se debruçando sobre isso, e é isso que a comissão, nesse relatório, um relatório muito maduro. Quem que está à frente do relatório? O relatório, a comissão, a nossa assessoria da comissão e também a assessoria minha parlamentar. Não tem um deputado específico que faz, não, toda uma equipe. Acompanha no dia a dia, toda a equipe, e será apresentado na quinta-feira. Mas vamos lá, seu sentimento mesmo assim, qual que vai ser o direcionamento disso aí? Não que você esteja adiantando, pode, né? Mas assim, a sua opinião assim, como parlamentar, como cidadão, o senhor acha que temos clima e estrutura para voltarmos às aulas devidamente, com os cuidados recomendados e tudo? Nesse momento, não, mas a comissão vai apresentar os protocolos para, quando for voltar, de que maneira isso poderá voltar. Também resultou dos trabalhos da comissão em apresentação de 4 projetos de lei, que são projetos, inclusive, criando o protocolo do retorno, projeto para obrigar o Estado e também os municípios, e aí é importante a participação da AMM, a criar comissão que seja plural para o acompanhamento, e vai ser uma volta escalonada. No relatório nós vamos estabelecer bem isso, não vai voltar todos os alunos ao mesmo tempo, as regras para o retorno, tanto do uso de máscara, de álcool gel, distanciamento de carteiras. Sim, todo o protocolo, né? Todo o protocolo estará estabelecido. Então, assim, só para deixar bem claro, o trabalho que nós estamos fazendo na comissão é a única comissão desse porte no Brasil, de Assembleia Legislativa. É um trabalho para o futuro. Quando nós concluirmos
E se porventura, lógico que nós trabalhamos e lutamos e rezamos para que nós não tenhamos uma nova pandemia, mas se houver, nós teremos já todo um protocolo, um relatório que vai instruir como se proceder, porque isso nós não tínhamos no início. É por isso que o mundo todo está batendo cabeça. Se lá na gripe espanhola de 1918 nós tivéssemos tido esse produto, nós saberíamos, mas não tem nada. O Brasil não tem um registro profundo, né, de como se comportou naquela época, inclusive na questão da educação. O professor Lorenberg, quero pedir ao senhor que, a você, não é, tão jovem, chamando de senhor, deixa uma pergunta aqui para o nobre parlamentar, Valdir Barranco, para que ele possa responder assim que a gente voltar do intervalo comercial. Deputado, nós falávamos, aliás, o senhor falava, dava uma resposta de que havia deputados da base que também ajudaram a vetar, e projetos do próprio governo. Por falar em projeto do governo, tem um projeto de lei número 217, que foi votado em primeiro turno, em primeira votação, em março deste ano, que permite ao governo do Estado fazer um empréstimo de 550 milhões de reais, né? E o senhor foi um dos deputados que votou a favor do projeto. Ocorreu uma única abstenção, que foi do Ulisses de Moraes. Mas os demais deputados que estiveram presentes, 21 deputados, votaram a favor do projeto. A minha pergunta é: o senhor é da base, é da oposição, e votou exatamente a favor do governo. O que motivou o senhor a votar a favor do governo neste projeto em particular? Foi uma recaída, deputado? Você vai responder isso após o intervalo comercial, porque a gente tem que ir ali, porque estão mandando ir para o intervalo comercial aqui. Se eu não for, já sabe, não é? Você pode mandar a sua pergunta aí, 99932-2529, no zap aqui do Opinião, que dá um tempinho e volta já já com você. Então, a gente está de volta aqui ao vivo na TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. A gente entrevista nessa noite aqui Valdir Barranco, que foi já prefeito de Nova Bandeirantes, rapaz, e hoje é deputado estadual e também presidente do Partido dos Trabalhadores aqui no estado de Mato Grosso. Antes de seguirmos com a entrevista aqui, a gente vai destacar o que a gente tem de mais importante no site www.gazetadigital.com.br. Esse aí, por exemplo, a presidente Bolsonaro diz que não participará das eleições municipais. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido até agora, né, disse nesta sexta-feira, dia 28, em sua conta oficial no Facebook, que decidiu não participar da disputa em primeiro turno das eleições municipais. Abre aspas. Tenho muito trabalho na presidência e tal atividade tomaria todo o meu tempo no momento de pandemia e também retomada da nossa economia, fecha aspas, afirmou o presidente. Na publicação, o presidente disse que continua trabalhando na viabilização do partido Aliança pelo Brasil, mas que candidatos aliados poderão se filiar a outros partidos para concorrer este ano. Aspas de novo. Em comum acordo, tenho conversado com 3 outros partidos para o caso de não se concretizar aí a tempo aliança, fecha aspas, disse aí o Bolsonaro. Olha, vamos também atualizar aqui os números da Covid-19 do estado de Mato Grosso. Aqui no painel, por exemplo, a gente confere como estão os números fechados no dia de hoje pela Secretaria de Estado de Saúde. Batemos aí, infelizmente, 90.135 casos confirmados, temos 69.722 recuperados, temos uma taxa de ocupação nas UTIs, leitos de UTIs de 62%, ou 166 leitos de UTI
disponíveis, os leitos clínicos disponíveis são 33% ou 586. E temos, infelizmente, esse registro aí de 2.739 mortes até o dia de hoje, conforme divulgação feita nessa tarde pela Secretaria de Estado de Saúde. E lembrando que nesse fim de semana, o país, né, de acordo com o Ministério da Saúde, deverá bater aí a marca de 3 milhões de recuperados, né? Estamos de 2.970 e alguma coisa, deve bater esse fim de semana aí os 3 milhões aí, ainda bem que está crescendo essa taxa aí de recuperados no país. Ô Valdir Barranco, eu vi, a propósito ainda da pandemia, que o senhor foi um dos parlamentares, se não o parlamentar, que mais apresentou projetos aí nesse contexto de combate à Covid, ali na Assembleia. O que o senhor pode destacar dentre os seus principais projetos aí de combate a... E o que foi acatado? Porque projeto é uma coisa, né? Você já teve algum que teve um avanço maior? Nós temos 49 projetos apresentados nesse período da pandemia para o enfrentamento da pandemia. Desde protocolos que devem ser seguidos pela saúde, protocolos para o enfrentamento da pandemia dentro das penitenciárias, também um projeto também que já se tornou lei, a Lei 10.930, salvo engano, que é a lei que autoriza o Estado a criar um sistema de tratamento domiciliar para os idosos. Um tratamento domiciliar e multidisciplinar também, né? Nós sabemos que os idosos, além de ter essa dificuldade de ir pela baixa imunidade e por já ter outras doenças, ser grupo de risco, isso contribuiria muito, e também para que nós pudéssemos ganhar leitos também. Uma vez eles tratados em casa, nós pudéssemos ganhar leitos. Então são 49 ao todo, desses 49, acho que 10 ou 11 já são leis, já com sanção. Tivemos um que foi vetado só, e os demais estão tramitando. Eu apresentei até hoje, nesse meu segundo mandato, 232 projetos de leis. 232. Então a gente... O primeiro e o segundo? Não, nesse agora, 232 projetos. Né? 49 nesse período da Covid. Tá certo. Olha, eu cometi uma deselegância muito grande, quero pedir desculpas. Ninguém me avisou, a voz do além não me avisou, e eu também passei batido de pedir para o Barranco responder a pergunta do Lorenberg. O Lorenberg não falou nada também. E eu empolguei aqui na questão da Covid. Mas, por favor, deputado Valdir Barranco, ele perguntou sobre o projeto de lei 217, aquela dos 500 e poucos milhões lá. Se eu lembro da pergunta, ele vai ter que responder. Então, por favor, seja à vontade. Desculpa, viu, professor? Eu prometo que não vou fazer isso de novo. Eu prometo. Por favor. O professor Lorenberg me perguntou, em sendo oposição ao governo de Mauro Mendes, por que é que eu votei esse projeto? E eu votei outros projetos também, professor, porque eu já fui prefeito também. Fui secretário de Educação, fui prefeito, e enquanto prefeito, um projeto dessa magnitude tem uma representatividade muito grande para os prefeitos, de sobremaneira para os prefeitos do interior do Estado. É um projeto que autorizava o governo do Estado a contrair empréstimos de 550 milhões para a realização de obras de construção de pontes de concreto e também de bueiros. E nós temos uma realidade muito ruim no interior do Estado, principalmente ainda na região amazônica, onde nós temos um nível de chuva muito elevado, e isso é um karma, é um calcanhar de Aquiles para os prefeitos. Então não poderia, nesses casos, eu tenho votado sempre, porque é uma questão de bom senso.
sensatez realmente, né? Quem já sentiu na pele o que é isso, né? E os jornalistas que nessa época de chuva e tudo mais, a gente cansa de noticiar aí prefeito de polvorosa por conta de ponte que rodou, né? Você sabe mais ou menos quantas pontes de madeira nós temos no estado? Deve ser muita coisa, né? Milhares. Ali na sua região, sua região que eu falo, ali Nova Bandeirantes ali, deve ter... O meu município, Nova Bandeirantes, onde eu fui prefeito, tinha mais de 2.000 quilômetros de estradas, entre vicinais, e isso você não tem ideia na Amazônia. Na Amazônia você anda um pouco, tem uma ponte, anda um pouco, tem outra ponte, são muitos rios, muitos córregos. Então isso acaba, quando chega esse período, de janeiro, fevereiro, março, é um desespero, né? Então a medida, e os prefeitos não têm caixa para ir substituindo essas pontes de madeira por tubos ou por concreto. E essas pontes que o governador vai contratar, tem pontes que são estruturantes. Tem a ponte do Rio Juruena, por exemplo, que interliga ali Cotriguaçu com Nova Bandeirantes, mas que pega toda a região noroeste, a produção vindo de Rondônia, para vir aqui pela BR-163, pelo Porto de Santarém. Tem a ponte que interliga ali também Novo Mundo, com Carlinda, né? E se roda uma ponte dessa, isola todo mundo, aí é perdas. Exatamente. Essas duas que eu citei, Paulo, nem são pontes, hoje são balsas. São balsas. Então, tem hora para começar a trabalhar, às 6 da manhã, e à tarde para. Quem chegar nesse período tem que aguardar até o outro dia. Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? O pessoal que fatura nessa época aí são os donos de balsa. É verdade. Quer dizer, olha, tem participação via WhatsApp, você pode mandar sua pergunta, caso haja, pelo 99932-2529, WhatsApp, via texto, por favor. Vamos ver quem está perguntando aqui, é Valdir Mendes Barranco. Boa noite, eu quero saber se tem projeto do deputado sobre queimadas nos assentamentos rurais. Está demais o fogo em Mato Grosso. Um abraço. É o Felipe, aqui de Cuiabá. Então, Felipe, não é só nos assentamentos, né? Eu acho que assentamentos também tem, mas as grandes propriedades têm, o Pantanal tá em chamas, o Cerrado está em chamas. Nós já temos legislações suficientes para regrar isso, e o que nós temos feito é cobrar da SEMA para que a SEMA possa aplicar a legislação em vigência para coibir esse tipo de queimado. Nós temos hoje satélites bastante avançados do ponto de vista tecnológico, que são capazes de identificar essas queimadas no seu princípio, né? Na sua gênese. Então, nosso papel hoje não é nem propor mais leis, é cobrar que se cumpra as legislações, inclusive legislações federais, que são bastante fortes com relação a isso. Fiscalizar, né? Fiscalizar. O grande problema da SEMA, né? A SEMA não fiscaliza, não coloca estrutura à disposição para fazer a fiscalização. A propósito, na semana que vem, a gente já tem confirmada mais uma entrevista com a Maureen Lazzaretti, que é secretária de Estado de Meio Ambiente, aqui conosco na bancada ao vivo, no Opinião. Então, acho que no final de semana, sexta-feira, salvo engano, a Maureen vai estar conosco aqui. Tem mais uma participação aqui via WhatsApp para perguntar a Valdir Barranco, aqui no painel, por favor. Eu gostaria de perguntar-se aí ao deputado qual a opinião dele sobre a reforma da Previdência contra os servidores, aprovada aí no final do ano, na final deste ano. Não, foi aprovada esse ano, foi aprovada agora, né, a reforma da Previdência. Final do ano e este ano. Porque a do governo federal já foi aprovada, né? E agora há pouco acabou de ser aprovada também a do Estado. Sua opinião sobre essa reforma da Previdência e especificamente essa aqui do Estado de Mato Grosso? É uma reforma muito cruel, né? A reforma do Mato Grosso, ela conseguiu ser mais cruel do que a reforma, imagina, a reforma do presidente Bolsonaro. Lá estabeleceram-se regras de transição. Aqui no Estado o governo deixou sem regras para transição, e as que foram propostas aqui na Assembleia, todas as emendas foram derrubadas, né? Então, o funcionalismo público do Estado vai passar por dias muito difíceis no futuro.
eu até quero destacar aqui que lá no início do ano, o governo do estado conseguiu aprovar na Assembleia a elevação do índice da Previdência de 11% para 14% de todos os servidores, inclusive dos inativos e aposentados. E pensionistas, aposentados. E naquele momento, nem os próprios servidores que estavam nessa condição se deram conta disso. De repente, quando foi em julho que caiu o primeiro desconto, foi um desespero, e agora eles estão mobilizados, tem propostas na Assembleia para tentar reverter isso, pelo menos quem ganha até o teto de 5 mil, né, porque no governo federal estabeleceu o teto do INSS como o piso, né, até 5 mil para iniciar a cobrança, e aqui não se fez isso. Então, com relação à reforma da Previdência, eu temo que seja a mesma coisa. A partir do momento que os servidores quiserem se aposentar, passar a achar que tem o direito, ele vai ver que ele vai ter que trabalhar ainda mais por conta da reforma. E aí eu quero destacar, Paulo, para finalizar essa minha fala aqui, que a pandemia, ela tem nos prejudicado muito enquanto parlamentares. Nós estamos trabalhando mais, porque agora com o sistema remoto, você consegue trabalhar e quórum, por exemplo, para o governo é ótimo, porque o governo consegue quórum a hora que ele quer, por telefone, na beira do rio, onde o deputado estiver da base, ele entra na hora que é de interesse do governo. Mas isso impede a discussão, impede a presença, impede a manifestação. O debate. Isso não é bom para a democracia. Sem dúvida que o debate fica comprometido, né? Fica assim, fica imediato, mas fica comprometido, porque aí não se exaure aquilo que tem que, né, discutir. Professor, por favor. Deputado, o senhor falava agora há pouco da Comissão Especial da Educação, mas também o senhor preside uma comissão efetiva da educação na Assembleia Legislativa. Nós temos uma comissão importantíssima, a meu juízo, na Assembleia Legislativa por conta de que nós não tínhamos esse registro antes, que é a Comissão de Saúde. Dentro da Comissão de Saúde nós temos 4 médicos e alguém que é oriundo da Secretaria de Saúde. Portanto, tem 5 parlamentares que entendem muito sobre a saúde. Na Comissão da Educação não tem, ou pelo menos eu não consigo encontrar, o senhor por favor me corrija se eu estiver errado, um grande número de parlamentares que estão da área da educação. Mas o senhor falava agora há pouco também da pandemia. Qual é o balanço que o senhor faz a respeito desta Comissão da Educação, que é muito importante? Eu sou professor também, né? Eu sou professor de Biologia e sou pós-graduado pela UFMT. Eu tenho 2 pós-graduações, uma em Educação à Distância, que eu fui orientador acadêmico do NEAD, lá em 1999, quando começou a se instalar a Educação à Distância no Brasil. A UFMT ela é precursora da EAD aqui no Brasil. Eu fui orientador acadêmico e, para isso, todos os orientadores se pós-graduaram em EAD. E depois eu me pós-graduei para ser secretário de Educação em financiamento da educação, que era um curso coordenado pelo então professor João Molevade. E, portanto, eu sou professor lá na comissão, o professor Wilson Santos, que é deputado, é professor também, traz uma contribuição muito importante para a comissão. O Tiago Silva é economista, mas também já foi professor, né, que foi presidente no ano passado da comissão e esse ano é vice-presidente. Então nós temos também trazido para a comissão essas nossas experiências, além do diálogo permanente com a comunidade escolar, com professores, com as assessorias pedagógicas, com os secretários, com os prefeitos, e trazido aqui para a nossa comissão também experiências desde o ano passado, com o Tiago, agora comigo, de outros estados. Também, na luta pelo Fundeb, a nossa comissão, desde o ano passado, participou ativamente pela aprovação. Nós formamos o encontro nacional dos presidentes e vice-presidentes das comissões de educação das Assembleias Legislativas. Tivemos a primeira
Primeiro encontro em Florianópolis, o segundo encontro nós já conseguimos articular e trazer aqui para Cuiabá, ocorreu aqui em Cuiabá, e o próximo, que seria em Fortaleza, em abril, foi suspenso por conta da pandemia, mas esses encontros foram importantes, saíram cartas em apoio ao Fundeb, dos dois, a carta de Florianópolis, a carta de Cuiabá, e então nós participamos ativamente. O Fundeb, para nossa alegria, foi aprovado agora, já em 2 sessões na Câmara. A deputada federal Rosa Neide foi vice-presidente da comissão especial do Fundeb, travou teve conosco uma luta, aqui, né? E agora no Senado, e já se foi promulgada, é lei, né? O Fundeb passa, é lei não, agora é uma emenda constitucional, passa a compor o texto da Constituição, é permanente, não é mais por um tempo pré-determinado, é definitivo, exatamente. E vai ampliar os recursos da educação, né? Sim. Que era 10% a contribuição da União, agora já o ano que vem é 12%, e assim sucessivamente vai progredindo até 2026 chegar a 23%. Pois bem, são agora 8h10, o Opinião dá mais um tempinho, para mais um breve intervalo comercial, e a gente retoma a conversa aqui, que está muito agradável, por sinal, com o Valdir Barranco, explanando aqui seu trabalho como parlamentar, enfim. A gente vai falar de política no próximo bloco, no terceiro e último bloco do Opinião, que dá um tempinho e volta já já. Tanto só. Olha, são 8h13, a gente está apresentando ao vivo o programa Opinião, com você aí, seja você aonde for, com quem for, fazendo o que for, nos assistindo. Muito obrigado pela sua agradabilíssima companhia. A gente tem mais participações aqui via WhatsApp, bora ver aqui no painel, perguntas a Valdir Barranco. Eu quero perguntar aí ao deputado Barranco como melhorar e também ampliar a agricultura familiar da zona rural de Cuiabá e também da Baixada Cuiabana. É o Caco que está perguntando. Além dessa pergunta do Caco, tem mais uma aqui, ó. O deputado Valdir Barranco tem projeto de apoio à agricultura familiar nessa época da pandemia. Imagino que seja uma pergunta, se tem projeto para agricultura familiar nessa época pandêmica. É o Nelson Borges, que é também engenheiro agrônomo, 2 perguntas sobre o mesmo tema. Na primeira pergunta, sobre projeto para agricultura familiar aqui em Cuiabá. Nós temos, isso é interessante, porque a população urbana às vezes acha que Cuiabá não tem zona rural. Nós temos zona rural. Eu, inclusive, tenho cobrado do governo do estado que é preciso fazer, apresentar aqui para a Baixada Cuiabana, não só para Cuiabá, um projeto piloto de desenvolvimento da agricultura e de fomento da agricultura familiar. Nós temos muita capacidade de produzir e de comercialização aqui. No entanto, como não há esse suporte, não há assistência técnica, a Empaer, que é o órgão que poderia estar cuidando disso, o governo ainda tenta destruí-la, a agricultura familiar não tem forças, agricultores por si só não têm forças, mas é possível fazer com que os municípios aqui da Baixada Cuiabana, são 13 ou 14 municípios, possam ser um exemplo de agricultura familiar. E eu tenho projetos para esse momento da pandemia. A segunda pergunta, tenho projetos, inclusive era para ter sido votado agora na última semana. No entanto, como nós passamos um tempo aí da pandemia votando muitas matérias de interesse do governo, inclusive a reforma da Previdência, nós estamos com muitos projetos que estão paralisados. Avançamos bastante na última sessão, votamos muito. Qual, por exemplo? Projetos meus. Um exemplo desse deputado. Eu tenho um projeto que é para criar um sistema de crédito do governo do estado para a agricultura. Sabe que eu ia perguntar isso agora? Familiar. E tem um outro projeto que é para o governo do estado passar a criar um programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, a exemplo do governo federal. Então são 2 projetos, um para o crédito e outro para a aquisição dos produtos da agricultura familiar, que nós não temos nenhum desses 2 aqui no estado. Eu destaco esse do crédito aí, que é importantíssimo aqui para a região. E olha que o estado tem um tal de MT Desenvolve, que poderia estar dando um auxílio aí para esse pessoal. Tem mais uma participação aqui via WhatsApp, pergunta para Valdir Barranco. Boa noite, gostaria de perguntar aí ao deputado Valdir Barranco qual a ação dele sobre a pandemia e projetos de lei.
O Fernando Santos de Cuiabá. Ô Fernando, ele já falou alguma coisa sobre isso aqui, mas ele pode recapitular de forma bem breve sobre projetos aí para essa questão aí da pandemia, deputado? Isso, eu até já destaquei aqui, nós temos 49 projetos de lei, alguns já foram aprovados, alguns já se converteram em lei, e um deles que eu destaquei aqui, nós temos um que se tornou lei, que é para criar o protocolo de segurança para o enfrentamento da pandemia nas penitenciárias. Nós temos um projeto também que é para o tratamento dos idosos em casa, já convertido em lei, e falta o Estado cumprir. Sobre esse negócio da pandemia aí nos presídios, a gente vai estar abordando a fundo esse assunto na segunda-feira aqui, viu? Daqui a pouquinho eu falo quem vai estar conosco aqui no Opinião. Tem mais uma participação via Zap aqui no Opinião, caiu meu ponto aqui, mas a pergunta é essa. Boa noite, eu me chamo Iris Lourenço, tem uma pergunta aí. Na pandemia, aumentou o número de violência doméstica. Como a Assembleia tem agido aí para conter e coibir aí a violência doméstica, deputado? A violência doméstica aumentou em todo o Brasil. Infelizmente, nós temos uma cultura arraigada, que é a cultura do machismo, né? Isso vem desde a origem nossa, principalmente aqui no nosso país, em outros países também, e aqui em Mato Grosso não é diferente. Nós, na Assembleia, temos feito audiências públicas, temos tratado com a Secretaria de Segurança Pública, cobrado isso, e eu tenho também um projeto que é o de criar uma delegacia especializada com viaturas para o projeto da viatura Maria da Penha, para fazer o enfrentamento e dar uma assistência mais adequada para essas mulheres que são vítimas de agressão dos seus companheiros. Tá certo. Aí, portanto, falando aí, respondendo a você, telespectador, se quiser mandar, ainda dá tempo, porque a gente vai falar de política agora, enfim, não é? O Valdir Barrão, que vai estar se licenciando daqui uns dias da Assembleia para disputar o cargo de senador da República nessa eleição suplementar, não é? Por conta aí da cassação do mandato da juíza Selma, ex-senadora Selma. Já tem data para essa saída da Assembleia, e o senhor vai realmente encarar isso aí por uma orientação do PT, o seu partido nacional, ou como é que foi essa articulação aí, essa decisão? É importante nós lembrarmos que a eleição suplementar, ela ocorreria no dia 26 de abril. Então houve todo um calendário, tanto dos partidos, para cumprimento dos seus proformes internos, como também eleitoral. E os candidatos, à época acho que foram 12 ao final, levaram as suas candidaturas a registro no Tribunal Regional Eleitoral. Naquela época, o meu nome foi escolhido pelo Partido dos Trabalhadores, e com a primeira suplência com o professor Gilmar, da CNTE, e a professora Enelinda na segunda suplência. Chegamos a registrar a candidatura, e depois, em virtude de haver a postergação das eleições por conta da pandemia, e agora concomitantemente ela ocorrerá junto com as eleições municipais, nós estamos num outro calendário, mas internamente no partido nós mantemos o nosso nome como pré-candidato nesse momento. Dia 31 vamos começar aí o período de convenções, e o Partido dos Trabalhadores está convencido de que nós precisamos ter um projeto majoritário do Partido dos Trabalhadores, e que possa resgatar, levar até a sociedade o legado e também a nossa proposta em defesa dos trabalhadores. A chapa mantém a mesma, vai ser mantida a mesma, os suplentes? Não, como abriu novo prazo para o diálogo, né, todos os partidos estão dialogando novamente, o PT também está dialogando. Não necessariamente será a mesma chapa, nós podemos daqui até o dia 16, né, de setembro, que é o último prazo, ter uma composição com outros partidos e termos uma diferenciação aí na chapa. O senhor se licencia da Assembleia que dia? Eu vou me licenciar dia 30 de setembro. 30 de setembro.
E aí quem entra como suplente? É o professor Henrique, é o primeiro o professor Henrique, vice-presidente do PT e ex-presidente do Sintep e atual presidente da CUT. Professor. Deputado, ainda sobre a questão da candidatura petista ao Senado, lá na primeira fase, ou seja, se a eleição ocorresse no dia 26 de abril, o que não ocorreu, houve uma discussão interna dentro do partido para quem seria o candidato. O senhor concorria, evidentemente, a professora Enelinda também, o Carlos Abicalil também concorria. Então houve uma certa discussão. Nesta segunda fase, haverá esta discussão interna ou já está pacífico de que o candidato será o senhor? Não, o PT é um partido amplamente democrático e um partido de instâncias. Orgânico, né? É orgânico, muito orgânico. Então nós vamos fazer discussão também internamente no Partido dos Trabalhadores também. Mas o meu nome está colocado e nós temos trabalhado nessa perspectiva de mantê-lo, já que nós tivemos uma discussão bastante ampla. À época, os demais desistiram, eu e a professora Enelinda que fizemos a disputa e o meu nome foi o escolhido. O deputado Lúdio também tinha, o nome dele estava cogitado, mas ele não chegou a colocar o nome e hoje ele tem defendido muito o meu nome como candidato ao Senado em todos os momentos em que o partido está se organizando. Tá certo. Vou trocar de assunto aqui ainda falando de eleições, desta vez as municipais, o partido, o senhor que é presidente do partido em nível de Mato Grosso, como é que estão as articulações aí? Cuiabá, o PT terá candidatura própria ou se não, vai com quem? E nas demais cidades polos, como é que está aí a articulação nesse sentido? O PT atualmente está com 21 candidaturas às prefeituras já colocadas, pré-candidaturas, bem amadurecidas. Nós temos Alta Floresta, Sinop, Rondonópolis, Cáceres, Pedra Preta, Confresa, onde o Mauro Sérgio já foi prefeito, Altir, lá em Juína, Castanheira, que nós temos já a reeleição e vamos tentar um terceiro mandato, Juruena, enfim, nós estamos aí com 21 e Cuiabá. Cuiabá nós temos a candidatura, a pré-candidatura colocada do companheiro Julier Sebastião e o PT municipal está bem organizado, cabe ao diretório estadual apenas se houver algum recurso por parte de instância e acompanhar e dar o suporte necessário para que essas candidaturas possam ocorrer. A capital ficou decidido no Diretório Nacional que todas as capitais serão de incumbência do Diretório Nacional. Então, a relação mais de Cuiabá será com o Diretório Nacional, desde o suporte financeiro até as demais organizações da campanha. Várzea Grande vai ter candidatura? Como é que vai ser? Várzea Grande, nós tínhamos o nome do professor Gilmar colocado, mas nesse momento não. Nesse momento ele está se organizando para concorrer ou a uma possibilidade de vice, caso haja uma composição, ou vereador. Professor. Desses 21 candidaturas a prefeito, na avaliação do senhor, o senhor que é presidente regional do partido, qual é o número de perspectiva para a conquista das prefeituras? Nós queremos ganhar todas. Não, mas qual é a perspectiva, a avaliação, quando o candidato se coloca, ganhar, né? Quando se coloca, ele já entra, não é para perder, ele entra para ganhar, né? Então, assim, professor, é difícil a gente fazer essa avaliação, até porque campanhas, eu já participei de algumas, o senhor tem muita experiência, às vezes nós nos surpreendemos também, né? Tem aquelas que a gente acha que não vai decolar e depois nos surpreende, tem umas que você acha que vai vencer e no final acaba não tendo êxito, mas nós temos perspectiva de boa parte dessas aí nós termos êxito, porque nós teremos projetos. Nós vemos um momento em que o nosso projeto é um projeto muito diferenciado dos demais que serão colocados. Então é um projeto que certamente em cada um dos municípios, se tiver um concorrente que seja, por exemplo,
absolutamente bolsonarista, esse projeto nosso vai se contrapor a ele. Se tiverem vários, a maioria, pelo momento que nós vivemos, a maioria vai buscar os votos bolsonaristas e nós vamos buscar os nossos votos, os votos da esquerda. Portanto, nós temos chance em todos esses municípios. Deputado Barranco, para encerrar aqui, o período eleitoral nessa disputa das eleições municipais, nos anos anteriores, não é, tiveram um grande up, né, um grande reforço, que era o nome de Luiz Inácio Lula da Silva, depois da Dilma também com menor potência, mas o Lula, que sempre foi a principal referência do PT. Continua sendo, o PT ainda se orgulha do Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, depois das 2 condenações, das denúncias de corrupção, de tudo que vem aí, de tudo que aconteceu com o PT, as pessoas que foram presas, né, Genuíno, Delúbio, Dirceu, agora Palocci querendo delatar e não está sendo permitido. Continua sendo a principal referência, ou seja, o PT vai usar Lula ainda como a grande bandeira para convencer seu eleitorado? Queria que você respondesse em 1 minuto e meio. Lula é um grande orgulho para o PT e é uma grande liderança mundial, não é só do Brasil. A condenação do presidente Lula foi absolutamente injusta e fez parte de um enredo que era para retirá-lo do processo eleitoral de 2018, e inclusive depois isso se comprovou com a ida do juiz parcial Sérgio Moro para o ministério do Jair Bolsonaro, e agora as condenações que o Sérgio Moro fez, ele que já não é mais ministro, não se entendeu mais com o Jair Bolsonaro, as condenações que ele aplicou, inclusive no caso do Banestado, a única que ele aplicou caiu essa semana. Vocês estão acompanhando que caiu a única condenação. Delúbio e José Genuíno, essa semana também foram inocentados. A mídia às vezes não dá todo o destaque, mas foram inocentados no processo deles, que foi inclusive já a arquivo. Então nós vivemos um momento de resgate e, sobretudo, nos próximos dias, o Supremo deve julgar a condenação do Lula por Sérgio Moro, ele que arguiu a suspeição do Moro enquanto juiz imparcial, e nós acreditamos que também essas condenações elas cairão, e Lula tem demonstrado que jamais conseguiram provar absolutamente nada contra ele durante todo esse período. Vem aí em 2022, pelo jeito, aí o pessoal está animado com isso, os petistas. Ele está firme, viu? Está forte. Valdir Mendes Barranco, foi uma satisfação recebê-lo aqui.